Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa aula 33, continuando, falando agora de integrais. Lembrando que as integrais, primeiro a gente calculou primitivas, que é aquela tipo uma operação inversa da derivada, né? E agora sim, agora a gente já vai falar diretamente de integrais, né? Quem ainda tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá na aula passada sobre o que são as integrais, de onde surge a notação que eu vou usar aqui. E a gente dá continuidade, tá, gente? Eu vou falar, seguindo aquela linha que eu disse para vocês, eu estou brigando muito com as provas aí, corrigindo, e as minhas aulas vão sair um pouquinho rápidas e mais simples, pelo menos até a semana que vem, tá, gente? Então vocês vão trabalhando um pouco sozinhos ou com o monitor aí e tentando acompanhar, tá? Qualquer dúvida vocês me escrevam, mas por enquanto, lembrando, eu estou trabalhando as provas de vocês. Tá? Então, nessa aula eu vou falar apenas de algumas integrais de funções elementares. O que são as funções elementares? São aquelas funções que, digamos, não apresentam composições, tá? Então você tem uma função e ela vem pura, assim, está composta com a outra função. Não é uma definição, tá, gente, para função elementar, mas vocês podem pensar que uma função elementar é dessa forma, ela não apresenta uma composição. Então, essencialmente eu vou falar aqui de três, eu falei para vocês de mais de três lá no começo, mas eu vou falar, desculpa, de quatro aqui, eu vou falar dessas quatro operações aqui, que são as polinomiais, as trigonométricas, as exponenciais e as logarítmicas, tá? Mas sempre lembrando que é na forma elementar, aquela forma que não apresenta composição, tá? Então, vamos lá. A nossa função polinomial, eu já falei para vocês na aula passada. Falei das propriedades das integrais, então são funções da forma exemplo. Por exemplo, a integral de x na terceira menos o meio de x ao quadrado mais 3x menos 1 dx. Isso é uma função polinomial, é a integral de uma função polinomial. Eu estou usando aqui aquelas propriedadezinhas que eu mostrei para vocês. A integral ela é linear, então a integral da soma é a soma das integrais, ou seja, eu posso trocar aqui dentro, posso entrar com a integral em cada uma. E além disso, a constante sai da integral, tá, gente? Então aqui vai ficar a integral disso que está aqui. Vocês podem olhar na aula passada como é que a gente resolveu isso, tá, gente? Então a integral disso que está aqui vai ser igual a integral de x ao cubo, x na quarta, soma 1, divide para o que der, sobre 4. Por quê, gente? Porque quando você deriva isso aqui, você baixa esse 4, corta o 4 com 4 de baixo e sobra x ao cubo, que é o que está aqui, tá, gente? Menos, desce esse 2, quer dizer, a integral é o caminho de volta da derivada, então você vai ter x ao cubo, soma 1, dividido por 6. Por quê, gente? Porque quando você deriva isso aqui, você desce esse 3, corta com o de baixo, sobra um 2, e aqui sobra 2. Então fica x quadrado sobre 2, que é isso que está aqui. Mais 3 meios de x ao quadrado, desce 2, corta, corta, fica 3x, menos x mais a constante c, que eu falei para vocês na aula passada. Toda vez que você deriva, essa constante vai dar zero, portanto ela aparece sempre, porque ela complementa a integral, tá, gente? Então, pessoal, a integral de uma função polinomial é isso que está aqui. Muito bem, tá, gente? Um exemplo, né? Aqui está um exemplo. As integrais de funções polinomiais, eu mostrei na aula passada, é muito simples. Vamos adiante. Pessoal, as funções trigonométricas, essencialmente eu vou mostrar só a básica, por enquanto, que é a função seno. Pessoal, a integral do seno de x dx. Vocês lembram lá o que era o que se derivando, o que derivando dava seno? Bom, nós sabíamos o seguinte, pessoal, ó, vou botar aqui no canto, ó, derivada do cosseno de x. O que é em relação a x? É menos o seno de x, lembra? Então a derivada do
cosseno de x é menos o seno de x. Então, isso que está aqui, gente, ó, não é a derivada do cosseno. Por quê? Porque faltam menos. Portanto, a integral do seno é menos o cosseno de x. Tá certo, gente? Porque é inverso, ó, porque é invertido o sinal. Isso porque quando você derivar o cosseno, vai aparecer menos o seno. Com esse menos que eu coloquei aqui, ó, fica seno de x, que é o cara aqui de dentro, tá, gente? Então, a integral da função seno de x é menos o cosseno de x. Esse menos corrige, porque quando você deriva o cosseno, aparece menos seno, mais uma constante c. A função cosseno, a integral do cosseno de x dx é, claro, né, gente? Aqui é invertido, é o seno de x. Por quê? Quando você deriva seno de x, te dá cosseno de x, mais uma constante c. Então, a integral do cosseno de x é seno de x, já que quando você deriva o seno, te dá cosseno. A integral do seno de x é menos o cosseno de x, porque quando você derivar o cosseno é menos o seno que aparece. Tá certo, gente? Por enquanto eu vou passar nessas duas, tá? A função tangente, a função cotangente, secante, cossecante, eu vou deixar um pouquinho porque na verdade essas dependem dessas duas aqui. Então a gente deixa um pouquinho mais lá na frente, a gente vai trabalhar com elas de novo. Tem técnicas para ajudar vocês a deduzirem as integrais delas, tá? Tudo bem, gente? Então, integral de função seno, função cosseno. A função exponencial que eu vou tratar aqui, gente, é a função f de x igual a e na x. E eu acho que todo mundo sabe me dizer qual é a integral da função f de x, integral de f de x dx, igual a integral de e na x dx. Pessoal, o que é, ou o que resulta a integral de e na x dx? Ou em outras palavras, quando derivado da e na x? É claro, né, gente? Todo mundo deve ter respondido aí com consciência que é a própria e na x mais a constante c. Porque quando você deriva e na x da e na x, deriva a constante da zero. Tá certo, gente? A próxima, e essa aqui vai nos dar já a passagem para a próxima aula, que aí sim a gente vai começar com técnicas de integração. A integral da função logarítmica, gente. Eu não vou fazer a integral, essa aqui ó, seria cf de x igual a logaritmo natural de x. Pessoal, o que é integral do logaritmo natural de x dx? Então, gente, isso é um problema, porque quando eu derivo da logaritmo natural de x, pensem, não é imediato, né, gente? Todas essas que a gente fez até agora, elas são mais ou menos imediatas. Então, não é imediato que você deduza o que é ou derivando da logaritmo de x. Então, realmente, se você pensar, olha só, se você pegar a função aqui f de x igual a x menos x ln de x e derivar f' de x vai ser, derivada vai dar 1 menos, isso aqui é um produto, né, gente? Certo? É um produto. Então, isso vai ser derivado do primeiro, que é 1 vezes o segundo, logaritmo de x, menos, né, gente? Menos mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada do segundo? A derivada do segundo é 1 sobre x. Derivada do logaritmo é 1 sobre x, tá certo? Isso aqui corta com esse, né, gente? Fica 1 menos ln de x menos 1, tá certo? Então, esse some. Então, é quase isso, né, gente? Tá quase dando, né? Seria x ln de x menos x, né? Pessoal, estou tentando ir no olho aqui, no chute, para ver o que pode ser aquilo, a
o que quando eu derivo dá esse ln. Esse aqui, ó, vai me dar menos ln de x. Então eu inverti aqui para ver se o sinal corrige. Ó. Vamos derivar de novo. Vai ficar derivada de x é 1 ln de x mais x 1 sobre x menos derivada de x, que é 1. Pronto, gente. Tá vendo? Aqui vai dar 1, menos 1, 0. Isso aqui vai dar ln de x. Tá certo, gente? Então, ó, eu acabei de deduzir que a integral do ln de x dx é igual a x ln de x menos x mais a constante c. Tá certo, gente? Ó, mas como é que eu fiz isso? Bom, comecei por aqui, mais ou menos eu imaginei o que poderia ser, dei um chute, fiz a conta, descobri que aqui deu menos logaritmo, então eu teria que inverter, corrigir aqui, e aí chegou nisso. Então, se você deriva isso que está aqui, dá exatamente o ln de x que está aqui dentro. A derivada da constante é zero, portanto, essa integral vale x ln de x menos x. Agora, gente, é claro que vocês devem ou deveriam estar com os cabelos em pé essa hora, né? Porque como é que esse cara deduziu a olho que a função que quando eu derivo da ln de x é essa x menos x ln de x ou x ln de x menos x, certo? E se vocês estão realmente assustados, tem suas razões, não se preocupem. Por quê? Porque nós não podemos achar integrais no olho assim. Realmente isso não funciona, tá, gente? Então, na verdade, eu usei técnica, alguma técnica, e com essa técnica eu, mais ou menos, me orientei para achar a integral disso. A partir da nossa próxima aula, então, nós veremos essas técnicas que nos auxiliam no cálculo das integrais, como essa que eu estou utilizando para achar a integral do ln, tá, gente? Que já vai ser a nossa próxima técnica de integração, tá certo? Então, a partir da próxima aula, a partir de segunda-feira, estaremos vendo técnicas de integração. Eu vou passar várias técnicas de integração, que nada mais são do que técnicas para que você encontre funções que, quando derivadas, resultam no cara que ficou aqui dentro, tá certo? Então estejam atentos, tá? Eu vou deixar uma listinha de exercício amanhã para vocês darem mais uma treinadinha nisso. Quem ainda não pegou, dá mais uma treinada com essas funções elementares, que são simples. E a partir da próxima aula, aí sim nós estaremos trabalhando já com funções um pouquinho mais complexas, tá bom? Tudo bem, por hoje vai ficar por aqui, tá? Eu volto para as provas de vocês, estou corrigindo e enviando lentamente, mas estou enviando, tá bom? Ok, um abraço.